Olá. Oh, eu não trouxe um tema ainda, mas eu quero falar umas coisas antes. Depois eu desligo e vou pensar num tema, talvez. E eu. O meu brinquedinho predileto, o iPad, pifou. E eu já cheguei assim num nível que eu não me incomodo muito com as coisas que acontecem, sabe? Quando todo o material que eu tinha criado para as crianças, eu tinha feito quase tudo o material de animação, só faltava montar e colocar no script, e foi tudo perdido quando eu fui fazer uma transferência de HD para um outro externo, e tudo sumiu, né? Tudo deu problema e eu perdi tudo. E sinceramente eu não tive reação nenhuma. É como isso aqui. Talvez no ano passado, em outras épocas, sei lá, se eu perdesse essas coisas ou meu iPad pifasse, eu ia ficar, sei lá, talvez com sentimento de falta e com alguma reação, mas sinceramente não faz diferença pra mim, entende? Então, assim, eu sei que eu tava com o iPad aqui, eu senti uma sonolência e eu obedeço o meu corpo nessas horas, porque eu sei que às vezes eu trago mensagens de lá. Só que dessa vez eu não trouxe mensagem, eu acordei, né? Foi só uma coisa rápida, e quando eu olhei, o meu iPad estava quebrado, a tela estava como se tivesse pifou, né? Entende? E aí eu compreendi imediatamente, sabe? Aquela, sabe os espelhos essênios, aquele vídeo que eu criei. Eu tô achando que tá com um pouquinho de delay aqui, mas eu vou terminar tendo que usar as câmeras mesmo. Os espelhos essênios, eu sei que a gente passa pelo sexto, que é a noite escura da alma, né? Eu ainda tô nela, entre aspas, porque eu ainda tô precisando realizar coisas, certo? Ainda preciso realizar. Mas em relação a lixos mentais e reações, essas coisas já tô bem mais longe. E eu me sinto muito feliz por isso, por já estar superando tudo isso, já estar muito mais preparada para qualquer coisa que aconteça na minha vida. E eu sei, olha, os meus anjos me lembraram disso aqui, desse livro, de eu ler esse livro, né? Deve estar aparecendo trocado aí, mas é Ufologia Psíquica, do Laércio Fonseca, certo? E tá marcado aqui, mas eu não tô nessa parte não, na verdade eu vou como eu disse, eu não leio um livro, geralmente, não é sempre, eu leio também livros inteiros, mas geralmente eu leio umas partes. Às vezes eu até termino um livro todo, mas lendo em partes, assim, eu leio uma parte aqui do começo, outra parte lá do meio, coisas que eu acho que vão tirando a minha dúvida, e eu vou procurando a parte, e às vezes eu acabo um livro todinho dessa forma. Às vezes não é linear, entendeu? Não é aquela leitura linear. Mas um minutinho. E acabaram de me mostrar que eu também tô com os olhinhos fechados. É isso que eu digo, gente. Quando eu falei aquilo, eu não estava provocando ninguém. Como eu disse, a gente mesmo é que se empurra, entende? A gente mesmo é que se impulsiona. E por mais que eu saiba que as pessoas falam, eu não tenho certeza absoluta, mas
eu imagino que existam mesmo pessoas, seres que estejam querendo atrapalhar o trabalho da transição planetária, mas aquela certeza de que nós somos um, mesmo essa parte que está aí agindo dessa forma, só está na inconsciência, entendeu? Eu não consigo sentir raiva de jeito, nem medo. Eu não sinto nada. Talvez eu ainda não esteja sentindo a compaixão por eles como eu deveria já estar sentindo. Talvez eu sinta uma espécie de neutralidade ainda, entende? Mas o fato é que eu não sinto nada, não sinto medo, não sinto raiva deles de jeito nenhum. Se é que é assim, como eu disse, estou com mostrar meus olhos fechados, então tem alguma coisa. Eu não estou ainda assim tão desperta ainda, né? Entende? E porque eu já poderia estar cocriando a realidade que eu sonho e eu não cocriei ainda, então talvez seja isso que eles estão tentando me avisar. Porque eu já tenho tudo para isso. O fato é que eu estou, né? Mas o meu ritmo é outro, as coisas para mim são diferentes. Você vê até a maneira como eu leio livros, como eu estudo é diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente. Tem gente que, para chegar a esse nível que eu estou de não reação com determinadas coisas, precisa passar tempos e horas meditando para poder conseguir não reagir. A minha meditação é diferente, entende? Não é que eu não medite, mas a minha forma de meditar é diferente. Digamos assim, quando eu me preparo todinha para meditar da forma que todo mundo faz, certo? Posição e tudo mais, eu nunca consigo. Às vezes eu acabo dormindo. Mas quando eu estou aqui, do nada, eu sinto uma coisa. E aí eu começo a meditar. Entende? É uma coisa natural. É minha. É o meu jeito de meditar. E eu acho que as pessoas têm que começar a aprender, a respeitar o estilo de cada ser. Porque todo mundo é único. Tá certo que tem um padrão assim, para uma maioria assim, né? Eu sei que tem aí, inclusive pessoas usam muito técnicas, né? E, sinceramente, receitas não servem muito comigo, técnicas também, sabe? Existem pessoas assim. Então, eu acho sim que as pessoas têm que mostrar técnicas, mostrar receitas, mostrar fórmulas, mostrar o que for. Eu sei que é preciso mostrar. O que não pode ser é exigido, sabe? Justamente, o que é que acontece nas escolas? Qual é o problema das escolas atualmente? É justamente esse. Querer padronizar as crianças num só tipo de ensino, num só tipo de aprendizado, num só tipo de prova, de teste. Não é isso o erro. Acontece também com os adultos, por que não? Né? Eu também passei pela minha infância com os meus estilos, com as questões que, né, que pessoas que não são exatamente iguais às outras passam, certo? Só que está na hora de as pessoas começarem a compreender isso, começar a compreender, né? Está na hora de compreender que muitas coisas precisam ser reformuladas nesse planeta. Porque estão chegando novos seres, aliás, há muito tempo, né? Como Dolores Cannon falava, existem ondas muito mais antigas, antes dos anos 70, anos 50, já tinham ondas aqui. Só que essas dos anos 50, como que o planeta ainda estava muito denso, não tinha muita ajuda de vibrações mais elevadas, então os seres costumavam se suicidar e tal, né? Porque eles não aguentavam a densidade daqui. Mas agora é diferente. Agora a vibração já está muito alta, já está bastante, se elevando bastante aqui.
E tem muitos seres aqui já preparados para essa nova era, eu digo assim, para ajudar nessa transição. Então, não faz sentido a gente manter coisas antigas, né? Quando eu falei no vídeo passado que eu critiquei o empreendedorismo de desmatamento, é porque esse empreendedorismo é antigo. É um empreendedorismo sem consciência. Existe um novo empreendedorismo agora. Esse sim eu apoio. Entende? Então, assim, quando às vezes eu cheguei a falar com marqueteiros e tal, sobre será que não precisa tomar cuidado com o tipo de empreendimento que você está apoiando? Mas acontece que eles não têm como selecionar. Mas até certo ponto. Eles não podem selecionar quando quando eles fazem em massa, porque eles querem atrair o máximo de pessoas possível, e ajudar o máximo de pessoas possível, claro. Sempre vem uma erva daninha no meio, óbvio. Óbvio que sempre vem uma erva daninha no meio. É normal, é natural que tenha, né? Mas eles estão fazendo um serviço bem feito. Mas na hora que eles fazem aqueles grupos menores, onde eles cobram mais caro, eu acho que aí eles deveriam sim. Se eles estão escolhendo as pessoas que vão participar do grupo, eles deveriam selecionar o empreendedor que é consciente, que pensa no planeta, que pensa na natureza, nos animais, que pensa que tem uma visão melhor, mais consciente. Mas para isso eles também têm que estar um pouco mais conscientes, né? Mas entendo, então, eu não sou contra o marketing digital, maravilhoso. Eu não sou contra o empreendedorismo, muito pelo contrário, isso é o início da transformação. É tirar a pessoa do sufoco dos trabalhos onde elas sofrem desnecessariamente para uma vida feliz e próspera, certo? E sempre, mais claro, né? Como eu falei, faz uma chamada e sempre vai ter erva daninha. Vai ter um empreendedorzinho desse, como eu falei, desses que desmatam. Os que matam. Que tem muita gente carnívora ainda nesse planeta, ainda está meio complicado para mudar isso aí, mas pode ter certeza que eles estão participando de um karma coletivo. Principalmente os que estão empreendendo na matança de animais. Não estou nem falando tanto nos que estão comendo, mas os que estão diretamente no assunto, eles têm mais participação, a energia deles está mais... Eu vou continuar falando, gente, desculpa, eu não estou em lutas exatamente, entende? Mas eu senti que eu tinha que falar, entende? E é uma coisa que eu não estou com script aqui, entende? Está surgindo, são coisas que são necessárias levar a consciência para a expansão. Não é uma questão de eu lutar, eu ser aquela vegetariana que se irrita e critica e odeia, chama de lixo, chama de não sei o quê, porque existe isso, né? As pessoas que estão sempre chamando umas às outras de lixo porque não agem como elas esperam. Porque o meu julgamento, eu tinha julgamento, mas não era esse não. Por isso que eu achava que eu não lutava. Porque não era assim. Eu não tinha essa raiva, entende? Mas ainda tinha alguma reação de tristeza, alguma reação. Então se eu tinha alguma reação, eu estava julgando, certo? Mas isso aqui não, gente, é um alerta, é uma análise, é uma coisa que está vindo. Que precisava ser dita, precisava ser exposta para poder abrir as consciências, para expandir as consciências de quem está me assistindo. Certo? Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar nesse sentido, mas eu acho que ficou bastante claro. Eu não me intimidei. Se realmente, isso eu não tenho certeza, eu estou de olhinhos fechados agora. Não tenho certeza se algumas coisas que aconteceram comigo, coisas que estão tentando me desestruturar, porque eu comecei a mostrar a verdade. A verdade. Eu não estou julgando. Entendeu? Olha aqui pra mim. Eu não estou com reação de raiva. Eu estou mostrando a verdade. Para quem quiser abrir os olhos. Certo? Então pronto, eu não sei. Uma coisa que eu sei, porque é um assunto até que eu quero entrar aqui sobre o despertar.
como muitas vezes acontece. Por isso que eu sei que a gente se impulsiona, e a gente que se impulsiona, porque tem coisas que a gente cocria e a gente fica com raiva dos outros, fica com raiva de Deus, fica com raiva do mundo. Não, eu não cheguei também a esse nível, quer dizer, pode ser que em épocas muito antigas, eu possa ter passado para esse nível aí, mas nesse despertar aqui, de anos atrás, de poucos anos para cá, não foi isso que eu senti, não. Eu tive realmente umas catarses fortes no começo, que eu não conseguia compreender, eu tinha dores mentais. Eu via coisas e depois de passar por essas coisas, eu tinha dores. Às vezes eu tinha dores, eu nem sabia porquê, mas eram dores mentais. Sabe aquela reação do Wolverine? Sabe? Era uma dor assim. Não era uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça que a gente costuma tomar remédio. Não era. Mesmo que eu tomasse remédio, não passaria, porque não era uma dor de cabeça. É uma dor mental. Era uma dor mental. Então no início eu tinha catarses assim. Isso foi amenizando, certo? Então eu passei para a fase dos choros e tal, né? Que você lava a alma quando você chora, né? Se irrita, chora, e sofre e chora. É uma coisa assim. Parece assim, às vezes vem a tristeza profunda, aí passa por uma irritação, aí depois você chora e depois você vai ficando bem. Isso é a limpeza dos lixos mentais, entendem? Então quem estiver passando por isso, saibam que isso é passageiro, aguente, não somente aguente, transmute. Tipo, na hora que você estiver sentindo, você deixa e observa, não lute contra, só observe o que você está sentindo, observa a sua reação. E a partir da observação, você vai meio que ter condições de transmutar e transformar isso numa vibração mais elevada de amor, sabe? De paz. E aí brota um amor e alegria e uma paz, sabe? É a transmutação completa. Entendeu? Às vezes a gente foge da coisa, bota tudo para debaixo do tapete. Eu fazia muito isso. Muitas vezes na minha vida eu começava a sofrer, então eu, em vez de aguentar o sofrimento e chorar, eu dizia, não, isso é bobagem, botava para debaixo do tapete. Entendeu? Então, eu sei que a gente tem que sair desse sofrimento, mas não é botando para debaixo do tapete que é a forma correta, porque você não limpa, você não aproveita a chance de limpar os seus lixos mentais, certo? Então, eu já estou no nível tão elevado assim que vocês veem aqui, as reações são outras e eu sei que eu tenho que continuar, né? Porque os processos continuam, mas a gente chega a um nível que a gente pode viver muito feliz. Então é assim, eu posso não ter cocriado ainda a vida que eu sei que tem pra mim, mas eu não me sinto triste, entendeu? E eu sei que isso não é colocar pra debaixo do tapete. Talvez muita gente esteja pensando isso, talvez muita gente esteja pensando, a Elka não tá enfrentando o que ela tem que enfrentar, não tá querendo passar pelo deserto, mas não é isso, é porque o meu deserto foi diferente, talvez tenha sido diferente, talvez tenha sido aos pedaços, certo? Porque veja, desde a minha infância, desde quando eu nasci praticamente, que, né, existem obstáculos. Eu com 10 dias de nascida, porque foi assim, quando eu eu vou contar isso. Quando eu nasci, né, geralmente as crianças quando nascem, elas nascem chorando, ou na minha época tinha palmadinha no bumbum, ou elas choram depois da palmadinha, e eu não nasci chorando, e levei a palmadinha e não chorei, e o médico teve que bater com mais força, uma outra palmada para ver se eu chorava, e aí eu chorei. Então, o fato, por eu não ter chorado quando eu nasci, assim, ter sido difícil eu chorar, né, eu não... Foi complicado para o pulmão
expeli todo aquele muco e tal, então a limpeza não foi bem feita. Então 10 dias depois de nascida, eu fiquei sem respirar por causa do muco. Então minha mãe, na urgência, ela sugou, ela fez isso por mim. Ela chupou, cuspiu, né? Tirou todo, porque ela percebeu que era isso. Mãe é uma coisa impressionante, tem a intuição, né? E ela me salvou, ela me deu a vida e me salvou depois de 10 dias de novo, me deu a vida 2 vezes. e ela depois me batizou, porque foi muito cedo. Parece que o meu batizado, a família toda católica, certo? Eu não tenho religião, mas minha família toda é católica. E tinha passado 10 dias e ainda não tinha sido batizada. O que eu saiba, a história foi essa. E então ela estava em dúvida entre o nome Elker e Elka. Então ela batizou como Elka e ficou, né? Quando eu fui batizada, de verdade, foi com o nome que ela já tinha escolhido na hora do sufoco, que ela ficou com medo de me perder. Ela disse, ela não vai morrer sem batismo. Tem isso, né? O católico. E ela disse, se ela morrer aqui, ela não vai morrer sem ser batizada. Eu vou batizar minha filha no nome. Eu sou mãe, eu posso. E ela batizou como El, que quis manter. Então, assim, e a minha vida toda foi cheia de obstáculos. Muita gente pode pensar que a minha vida foi por eu ter passado a minha vida inteira rindo, porque eu rio muito desde a infância. Eu ria pra todo mundo quando eu era um bebê, sabe? E por eu ter essa facilidade para o riso e para a felicidade, tá certo, passei períodos assim que senti um pouco de dificuldade em relação à felicidade, mas eu ainda ria. É esse que é jogar debaixo do tapete que não deve, certo? É você se acomodar, é você se conformar. E como eu tinha uma tendência sempre a sorrir, mesmo que a coisa tivesse ruim, eu acabava me conformando para poder sorrir. E eu sorria. Então, por mais que minha vida inteira eu tenha passado muito tempo mais sorrindo, foi uma vida totalmente cheia de obstáculos que vocês não podem imaginar. Incríveis obstáculos, assim, bem fortes mesmo, certo? E que me causou muitos problemas também psicológicos, mas mesmo com os problemas psicológicos eu sabia arranjar um jeito de me sentir, né, de sorrir, como eu disse. E aqui eu ainda estou com problemas e que alguém pode ter se sentido provocado, mas na verdade talvez eu tenha sido um pouco insensível, desculpa, mas não foi a intenção de ser insensível. Eu só quis alertar que havia gente de olhinhos fechados, e como eu também ainda estou. Eu mesma disse que ainda havia muita coisa para alcançar. Eu não neguei isso. Entendam? Aprendam a viver na fraternidade. Aprendam a viver entendendo que somos iguais, somos iguais no sentido de sermos uma só consciência. Cada uma trabalhando no seu papel, fazendo neste planeta, nesta existência, um papel. Que é como se fosse um teatro, eu já falei sobre isso. A gente não pode levar tudo muito a sério. Então até quando eu falo dessas verdades, porque a gente quer ver só felicidade, a gente quer ver felicidade desde as plantas aos animais, às pessoas, entende? Mas não porque eu esteja como aquelas pessoas que lutam, que odeiam e tal, vão lutando pelos bichos, vão lutando pela, não sei, não inventa tudo quanto é de luta, cria mais ódio no coração do que a luta pede, gente, entende? Do que a luta tá pedindo pra nós, entendeu? Então quando eu falo essas coisas, não pensem que eu estou querendo maltratar você. Não, de jeito nenhum. Analise o seu sentimento, porque isso que você está assistindo, assista os espelhos essênios, você vai entender por que você assistiu o meu vídeo. O meu vídeo não apareceu para você por acaso. Ele tem um sentido.
aquilo que você ouviu, que pode ter lhe causado algum sentimento que você não gostou, era para você mesmo, porque chegou até você por atração sua. Entende quando eu digo que nós que nos impulsionamos para crescer, porque nós atraímos as coisas que precisamos para isso. E tem muito mais assunto interessante por trás, em que eu vou explicar sobre as capacidades psíquicas, certo? O iPad ainda está funcionando, o celular, o iPad está funcionando, ele só não, a tela dele é que não está prestando mais, certo? Não está mais acendendo. Agora sim, eu queria explicar, eu queria falar sobre essas cocriações que a gente faz no período do despertar, certo? E que, pelo menos para mim, com meu nível de sensibilidade extrasensorial, né, aconteceu dessa forma, e pode ser que com alguém aconteça. Porque a gente cocria a nossa realidade, e à medida que a gente vai limpando os lixos, a gente vai ficando mais mágico. A gente vai realmente conseguindo cocriar melhor, cocriar mais. E cocriar melhor também, porque sem lixos a gente cocria melhor. E não é só isso. A gente tem menos capacidade de cocriar quando a gente está com lixos mentais. Até mesmo porque, às vezes, por conta ainda de a gente estar num período difícil, e se a gente sente raiva, a gente pode machucar alguém mentalmente, com cocriações mentais, com o poder que a gente tem da mente, certo? Então, como não é para acontecer isso, a gente fica meio que interrompido para realizar as mágicas, certo? E quando a gente vai se limpando mentalmente, a gente vai conseguindo fazer as mágicas mais rapidamente. E eu talvez seja isso que me esteja sendo cobrado em relação a algumas coisas da minha vida, e eu estou lenta nessas cocriações, mas porque tem que ser assim, porque há algo que precisa acontecer, certo? Acredite na vontade do todo, tá bom? Porque eu estou fazendo no ritmo que é para fazer. Então alguém aí que está meio aperreado ou preocupado, ou sei lá, ou que está trabalhando na ajuda desse meu despertar e dessa minha, tenha paciência, certo? Porque está caminhando como tem que ser. Já já vai acelerar. Calminha. Então vamos lá. Voltar a falar o que eu estava dizendo. Muitas vezes a gente começa a receber informações internamente. Algumas vão para a parte consciente da gente, é do inconsciente para a parte consciente. A gente consegue ter visões, consegue ter audições também, consegue ter essas coisas sensoriais, certo? Mas algumas outras, como está às vezes com certo lixo, ficam ainda um pouco para dentro, sabe? Não fica, não emerge para cá, para a visão. Então como é que eu faço? Como é que eu inconscientemente faço? Eu cocrio fora de mim. Porque todo mundo sabe que tudo que está fora como eu já expliquei, é uma coemergência, certo? É uma coemergência. À medida que surge em nós, surge fora. E isso num pacto mental. Essa realidade que é para mim é uma realidade interna, a maneira como eu reajo a ela é interna. Mas está mesmo aqui alguma coisa formada por várias pessoas, vários seres encarnados, talvez até desencarnados também. Parece desencarnados também porque eles ajudam, eles é que criam nossos corpos e tudo, né? Mas eu estou querendo falar só da gente aqui, certo? Então nós aqui cocriamos tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, juntos, tudo que nós estamos aqui é cocriação nossa. Por isso que às vezes você vê algumas pessoas vivendo em determinados países e alguns países mais tristes, outros países mais felizes, porque são cocriações de cada tipo e nível de vibração e necessidade que a pessoa precisa viver. E ela sabe, a alma dela sabe que ela precisa viver aquilo. Então ela cocria junto com aquelas pessoas aquela realidade triste, aquela realidade mais feliz e assim, certo? Então no momento que a gente está despertando, a gente começa a cocriar avisos para nós.
Quando a gente não consegue receber internamente, a gente coloca ele para fora. A gente cria em palavras, em imagens que a gente vê. E quando a gente olha para aquilo, olha para aquele número, para aquela palavra, para aquela imagem, a gente recebe a mensagem. Na hora a gente sabe que é uma mensagem. Não é uma coisa assim de, peraí que eu vou achar que é uma mensagem. Não. A gente sabe, surge aquela coisa, sabe? Não é uma coisa forte, então, porque é uma coisa que veio de dentro, criou fora, você não conseguiu colocar para a mente por algum motivo, você co-criou e você recebeu. Às vezes vem a ajuda de outras pessoas, essas cocriações, às vezes não é sua. Às vezes a pessoa não está conseguindo, ou o gente do extrafísico não está conseguindo se comunicar diretamente, por algum motivo, a gente está muito, sabe, barrando e tal, ou lixos mesmo mentais, está atrapalhando, então eles colocam fora e a gente capta, entendeu? Às vezes somos nós, às vezes são eles, ou às vezes é outra pessoa, porque eu já me comuniquei com pessoas dessa forma, pessoas encarnadas, e foram confirmadas, e não foi só uma pessoa, entende? Eu tive confirmações de outras pessoas. Eu não sei, talvez essas pessoas aí, talvez algumas pessoas que estejam escutando já estejam tão despertas que já saibam do que se trata, mais do que eu. Mas o que eu estou percebendo até agora, o que eu aprendi, do que eu vi, dentro do que eu consegui enxergar, porque eu tenho uma certa abertura aqui também, embora não esteja completamente, né? Por isso que me disseram que não esteja completamente, mas eu já tenho uma certa abertura. Então, eu sei, né? Então acontece assim. E é importante. Por quê? Porque mostra coisas para o nosso despertar. Só que você pode criar um mau hábito de querer ver isso o tempo inteiro. Então você já começa a criar com lixos mentais. Já não é sua cocriação. Já deixa de ser um aviso que a sua alma quer dar para o seu consciente aqui, para sua, né, para sua mente aqui, para o seu ego, né, para você transmutar. Deixa de ser a sua alma, deixa de ser outros seres, para ser uma doença sua, psicológica, um problema mental que você quer porque quer receber avisos. Então você começa a querer ver em todo lugar isso. Então você já passa a ser um problema. Aí já lhe atrapalha, já não lhe ajuda. Certo? Eu estou lhe alertando para cuidado com isso. É importante você saber que isso existe, que existe realmente mensagens. Mas às vezes é uma coisa que você está criando já porque você está ansioso. Porque você está querendo ver. Você está com hábito, você entende? Então, cuidado aí com isso, certo? Tem muitas coisas ainda para falar sobre o despertar, para ajudar pessoas que estão passando pelos processos, né? Às vezes a gente começa com um processo, pula para outro, dependendo do quanto que a gente conseguiu de crescimento, às vezes é mais do que o esperado, e aí já muda para outra coisa, e a gente vem com a programação, mas essa programação pode ser mudada, dependendo do seu desempenho aqui, certo? Então, eu não sei, se eu quiser falar mais coisas, eu volto, eu vou parar aqui, certo? Então, eu vou fazer uma despedida separada, porque se eu quiser voltar, né, eu emendo e deixo a despedida pro final, porque senão fica como o primeiro vídeo que eu fiz, que eu me despedi, depois voltei e ficou a despedida no meio do vídeo. Vamos lá.